Nada de deixar o desânimo, a tristeza, a melancolia excessiva dominar o teu coração. Você tem pai, tá? E o teu pai é poderoso. É um pai poderoso que te ama demais. Então coragem, combata com a esperança, combata com a oração, porque Deus está contigo. Salmo 1, versículos do 1 a 3. Esse salmo vai me ajudar a introduzir essa reflexão e depois, como o padre prometeu ontem, nós vamos introduzir hoje de maneira mais intensa o assunto dos temperamentos. Cada um de nós tem um temperamento, que é uma tendência inata, que a gente recebe geneticamente, mas realidade essa que não nos define. A gente pode educar o nosso temperamento através das 3 realidades que o padre falou ontem: oração, mortificação e prática da virtude. Leiamos juntos então. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra a sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo, suas folhas nunca murcham, e em tudo o que faz, sempre terá êxito. Vou ler só mais o 4 aqui para completar. Os maus, porém, não são assim. São como palha carregada pelo vento. Gente, esse salmo é o primeiro salmo, e eu particularmente gosto demais dele, porque a gente tem que entender o que são o livro dos Salmos, em primeiro lugar. O que é, melhor dizendo, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, em hebraico, queria dizer rilema, que significa louvores, é o livro dos louvores, e também era chamado de tefilot, que quer dizer o livro das orações. Os salmos são um compilado de expressões ali da alma, de orações, que ajudam a gente a se conectar com Deus através do louvor, como eu disse, o rilema, ligando a nossa alma a Ele, e que nos ajuda também a transformar tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo que a gente experimenta em oração. Eu sou apaixonado pelos Salmos porque alguns exegetas, estudiosos da Bíblia, o chamam de espelho da alma humana. Porque no Salmo, filho, filha, você encontra toda e qualquer expressão de sentimento. Você vê às vezes o salmista angustiado rezando, você vê o salmista às vezes alegre rezando, você vê o salmista perturbado, desesperado, desolado, mas transformando tudo em oração, elevando tudo a Deus. Sabe, e esse Salmo 1, ele é muito especial porque ele vai nos apresentando coisas muito específicas à cultura do povo de Deus, dos hebraicos, dos judeus, aliás, a cultura hebraica, que é, a poesia hebraica, ela tinha um ritmo muito específico, que era apresentar contradições. Ela apresenta aqui nesse Salmo o caminho da vida e o caminho da morte, o justo e o ímpio. E olha só, o que o primeiro versículo já diz: feliz ou bem-aventurado, dependendo da tradução, quem não segue o conselho dos maus. E essa palavra aqui, bem-aventurado, feliz, era a palavra esher em hebraico, que vem da raiz asher, que quer dizer rico, e que vem também da raiz achar, do antigo hebraico, que quer dizer para frente. Então, está dizendo o seguinte: aquele que não segue o conselho dos maus, que não anda no caminho dos pecadores, ele é tornado feliz por Deus. Deus o leva para frente, achar. Deus o faz progredir. Bem-aventurado é sinônimo de feliz. E é interessante que o Salmo está mostrando aqui a contradição do caminho bom e do mal e mostrando as consequências de ambos os caminhos. É como se Deus estivesse aqui mostrando para mim e para você as consequências das nossas boas escolhas e das más escolhas e a que fim os caminhos nos levam. Como na vida da gente, às vezes Deus nos mostra, através de fatos, através do exemplo de outras pessoas, o que dá certo e o que não dá. A consequência de seguir o caminho da vida e a consequência de seguir o caminho da morte. E é interessante que quando o salmista fala, olha, que ele não segue o caminho dos pecadores, a palavra era etsa. Mas etsa é muito mais que o caminho, quer dizer a mentalidade, os valores, o jeito de pensar. Expressa uma pessoa que está no mundo, mas não é do mundo, que optou por Deus, que pensa como Deus, que incorpora os valores do reino, aquilo que eu falava semana passada, citando o Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, que incorpora o caráter de Deus. E eu fiz só essa introdução, mas o centro no que eu quero me deter mesmo está no versículo 2. Mas na lei do Senhor encontra a sua alegria e nela medita dia e noite. Ou seja, ele não anda no caminho dos maus,
ele não pensa como os maus, ele quer se deixar ser tornado feliz por Deus. Mas, versículo 2, ele, na lei do Senhor Deus, encontra a sua alegria, e nela medita dia e noite. O que a Bíblia está querendo dizer nesse versículo? Para o homem bíblico, onde está a fonte da alegria? No coração. Então o que o salmista está dizendo? Olha, ele é feliz por quê? Porque o coração dele está em Deus, nele encontra a sua alegria. A alegria é uma atitude do coração no contexto bíblico, né? Então o coração dele está em Deus. E depois ele diz, ele medita a lei de Deus dia e noite. E de onde vem a meditação para o homem bíblico? Da mente. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo, por que ele é feliz? Porque o coração dele está em Deus, mergulhado em Deus, e porque a mente dele está mergulhada em Deus. Coração, fonte da alegria, e mente, fonte da meditação. Ou seja, por que ele é feliz? Por que Deus o faz ir para frente? Não sem dificuldades e embates, porque ele está mergulhado em Deus. O coração e a mente estão mergulhados em Deus. E aqui a gente entende que esse é o pressuposto que o padre quer colocar hoje, filho amado, filha querida, para a gente fortalecer a nossa imunidade emocional, ser menos vulnerável, menos dominado por esse desequilíbrio emocional. A gente precisa estar mergulhado em Deus, com o coração e a mente absorvidos pela presença de Deus, mergulhados em Deus, imbuídos por Deus. Ou seja, coração e mente, coração com alegria no Senhor, mente meditando a lei de Deus dia e noite. E a consequência disso, versículo 3, ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho. Lembre-se que a terra de Jesus é uma terra seca. Então dizer lá que uma árvore está plantada à beira do riacho representa muito. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma gama quase que infinita de lençóis freáticos. Então qualquer lugar que você planta uma árvore, tirando o semiárido e outras regiões do Brasil, ela vai produzir, né, em muitos lugares, mas lá não. Então olha, quem centra o seu coração e sua mente em Deus, vai ser como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no tempo, suas folhas nunca murcham, em tudo que faz terá sempre êxito. Olha a palavra da promessa que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você, filho, filha, nessa manhã. Centre o coração em Deus, centre a mente em Deus, mergulhe em Deus, que Deus vai te da imunidade emocional, que Deus vai levantar as muralhas do seu coração, como eu falei ontem aqui, você que ouviu a pregação do padre ontem, Deus vai levantar as muralhas em torno de você, Ele vai te dar essa capacidade de resistir aos ventos, porque olha, os ventos vão soprar, eles já estão soprando talvez na sua vida, eles já estão soprando, e vão soprar do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, mas para viver essa bênção que a palavra está prometendo e para verdadeiramente ter imunidade emocional, a gente precisa estar muito mergulhado em Deus. Porque se você está mergulhado em Deus, não é qualquer vento que te derruba, não. Se Deus for o teu chão, ninguém vai ser capaz de te derrubar. Ninguém. E qual é a consequência prática desse estar mergulhado em Deus para adquirir essa imunidade emocional? É que nós vamos adquirindo, desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus. O que é preciso fazer para ter imunidade emocional? É encontro pessoal com Jesus, com Deus, todos os dias, relacionamento filial. Porque se você tem esse relacionamento com Deus, diário, na oração, na palavra, na busca de Deus, meditando a lei dele, centrando sua mente e seu coração nele, você não é derrubado por qualquer vento. E aí Deus vai te mostrando, vai te revelando a você mesmo, né? Porque olha, São João Paulo II dizia, na Redemptoris Hominis, uma das suas a primeira encíclica que ele escreveu, que o ser humano só descobre o próprio rosto a partir do encontro com o rosto de Cristo. Se você não está mergulhado em Deus, você permanece um mistério para você mesmo. Você não tem autoconhecimento, você não consegue se compreender. Então, disso que o padre quer falar hoje. Mergulhe em Deus, porque Deus vai te revelar a você mesmo. Ele vai fazer você entender o seu temperamento, o que é bom, o que precisa mudar. Santa Teresa d'Ávila dizia que o maior e mais profundo autoconhecimento é aquele que nasce da oração, que nasce desse contato com Deus. Então Deus vai te mostrando o que você precisa mudar, o que está bom, o que não está bom, onde você precisa tirar, onde você precisa acrescentar. Mas é preciso esse mergulho em Deus, gente. Mergulho, a palavra mergulho aqui define com maestria.
Porque a partir do momento que você mergulha em Deus, Deus vai revelando você a você mesmo. Vai revelando as áreas nas quais você precisa mudar, aonde você precisa melhorar. Porque, olha, eu vou dizer para você, às vezes a gente vive uma autossabotagem, que quem destrói os nossos relacionamentos somos nós mesmos. Por causa de um fato, porque nós não nos conhecemos a partir de Deus e porque nós não estamos trabalhando para educar o nosso temperamento, as disposições naturais. Eu vou falar hoje dos temperamentos. Então a pessoa está machucando quem mais deveria amar. Você mais deveria amar seus filhos, sua sogra, seu pai, sua esposa. Você acaba machucando mais essas pessoas por não estar mergulhado em Deus e por não deixar Deus te guiar nesse processo de educar você mesmo, o seu temperamento. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, guarde isso. Filho, filha, que o padre vai dizer. As pessoas não vão se lembrar das suas palavras. Elas vão se lembrar de como você as fez se sentir, como você fez com que elas se sentissem. Por exemplo, você não vai lembrar do que aquela pessoa brava gritando falou para você, mas você vai lembrar talvez do seu pai na sua infância, um avô, um padrasto, uma mãe, mas você vai lembrar como você se sentiu naquela situação. Se você se sentiu triste, se você se sentiu não amado, não valorizado, não respeitado. As pessoas não lembram das palavras, elas lembram do que nós causamos nelas. Elas lembram de como elas se sentiram na situação. E se você não trabalha esse sentimento que ficou em você, você vai carregar isso com você, sob a espécie de um fardo, né? Então, entendendo que é Deus, é esse mergulho em Deus que me dá a imunidade emocional, que é a presença dEle, o encontro pessoal e diário com Ele, que vai me mostrando que eu devo mudar, porque quanto mais perto da luz você está, mais você é capaz de enxergar as áreas que estão sujas dentro de você. A pessoa que não tem uma experiência forte de conversão, muitas vezes ela se acha um santo. Padre, eu não tenho pecado, eu não matei, né? Mas você não matou, talvez com um revólver, mas você fez outras coisas ruins. Você foi invejoso, você foi orgulhoso, você não foi caridoso, paciente. Mas quanto mais longe da luz, menos a gente consegue perceber os pontos de sujeira dentro de nós, né? Então é preciso se aproximar da luz, deixar-se iluminar por Cristo, para perceber quem eu sou e o que eu preciso melhorar. A gente precisa melhorar, a gente pode melhorar. Não tem sentido viver se não houver progresso no amor, na santidade, nas habilidades humanas. Você é você mesmo. Você pode ser uma mãe melhor, um pai melhor. Você pode ser um empresário melhor, mais talentoso nos negócios, sim, mas mais humano também. Você pode ser um médico melhor. Você pode ser um padre melhor, uma pessoa mais fiel a si mesmo, menos incoerente, menos inconstante. Mas é preciso educar as disposições humanas através da oração, da mortificação e da prática da virtude. Porque são essas coisas que nos desanimalizam. A mortificação, como eu dizia ontem, que é viver alguns sacrifícios, alguns nãos que a gente dá a nós mesmos, para nos elevarmos, para deixarmos de ser bestializados. A virtude. Às vezes você tem uma tendência a ser irascível, a ser bravo, mas pela virtude da caridade você vai trabalhando, né, essa disposição temperamental. Então, falando agora dos temperamentos. Gente, falando desse assunto, eu tenho falado disso também no meu programa Para Ser Feliz, todas as terças à noite pela TV Canção Nova. Eu estou usando como base o livro do padre Roy Omarim, que é um padre dominicano, espanhol, que tem um livro chamado A Teologia da Perfeição Cristã, fantástico, aborda com muita profundidade, e ele estava explicando que sem o conhecimento do nosso temperamento, e sem o conhecimento da disposição que o nosso temperamento nos dá, por exemplo, o temperamento te dá uma energia que te leva ao seu defeito dominante. Santo Afonso Maria de Ligório falava do defeito dominante, né? Que é aquela disposição ao mal, que te torna uma pessoa difícil, que te afasta da santidade, do projeto de Deus, e que nesse livro, das páginas 784 a 790, o padre Roy Omarim vai falando sobre os temperamentos. E ele diz que, ao longo do tempo, várias pessoas foram dizendo sobre os temperamentos e trazendo muitas conceituações, mas que hoje se voltou à conceituação clássica, que vem lá de Hipócrates, no século 5 e 4 a.C., que ele fala dos 4 temperamentos, que é a observação mais completa que existe, apesar das voltas que se deu, que é o temperamento fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Para explicar, hoje eu vou falar mais do temperamento fleumático de maneira mais aprofundada, mas eu vou explicar sobre esses 4 temperamentos. E é importante entender que temperamento
é diferente de caráter. O temperamento é algo inato, que você recebe. Ambos são partes da personalidade da gente. Mas o temperamento você recebe, é uma disposição genética. E o caráter é um conjunto de crenças, de comportamentos, de valores que podem ir mudando à medida que você vai vivendo, aprendendo, tendo contato com a palavra de Deus, por exemplo, que precisa nos desacomodar, né? O autoconhecimento que vem de Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Então, as 4 definições do temperamento, eles são definidos por 4 elementos. O sanguíneo pelo ar, o melancólico pela terra, o fleumático pela água e o colérico pelo fogo. Por quê? O sanguíneo, que é definido pelo ar, hoje eu só vou introduzir, né? São aquelas pessoas que têm como o ar que vai se expandindo meio sem organização, onde você está, o ar vai indo, né? São aquelas pessoas que têm facilidade de comunicação, aquelas pessoas extrovertidas, aquelas pessoas que pensam muito, que são empáticas, elas conseguem perceber o que o outro quer ouvir, falar, mas ela tem fragilidade na organização, começa várias coisas e não termina, pensa demais. A maioria das pessoas que têm pensamento acelerado e ansiedade são sanguíneas, né? No dia que eu for amanhã, aliás, quinta-feira, amanhã o padre não vem, né? Eu vou falar um pouquinho do sanguíneo e vou aprofundar um pouco nisso. Então ele é simbolizado pelo ar. O melancólico é simbolizado pela terra, que é aquele mais profundo, que absorve as coisas. Por exemplo, você dá uma facada na terra, a terra vai marcar, vai ficar a marca da faca ali a hora que você tira. Dá uma facada no ar, né? O sanguíneo, o ar não vai absorver a facada, porque o sanguíneo ele é muito dado às sensações, mas aquela sensação não fica dentro dele com tanta profundidade como no melancólico. Então o melancólico ele absorve as coisas, ele tende a ruminar mais, né? É um temperamento fantástico, existiram santos melancólicos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, mas a pessoa precisa trabalhar, porque senão ela vai internalizando as coisas negativamente, ruminando negativamente as coisas, tendendo à desesperança, né? A internalizar, ele internaliza as emoções com muita profundidade. Então o símbolo dele é a terra. Temos o temperamento colérico, que o símbolo dele é o fogo, que são aquelas pessoas que geralmente são mais bravas, mais realizadoras, menos pacientes com as pessoas lentas. O fogo, onde ele chega, ele vai consumindo tudo, né? Então elas têm necessidade de marcar o território ali, sabe? De dizer, estou aqui. Elas têm dificuldade de reconhecer o próprio erro, de abrir mão das próprias ideias, né? São pessoas rápidas no que fazem, né? E tem o 4º temperamento, que é o temperamento fleumático, que é simbolizado pela água, né? A água, por exemplo, se eu coloco a água aqui nesse copo, ela tem forma de copo. Se eu coloco numa jarra, tem forma de jarra. Se eu coloco em qualquer outro recipiente, ele assume a forma. O fleumático é aquele que se acomoda com facilidade, né? Que tem menos reação, né? O fogo ele consome, a água para, a não ser se ela esteja num terreno que faça ela ser corrente, né? Uma montanha descendo ou outra predisposição ali geográfica, né? Mas geralmente a água ela se acomoda. Se você mexe a água, ela até se movimenta, mas depois ela volta para a forma original. Então os fleumáticos, eu vou falar um pouquinho de maneira mais aprofundada sobre o fleumático, eles são pessoas mais reflexivas, aquela pessoa que não tem muita iniciativa, aquela pessoa que gosta da zona de conforto, que é evasiva, que foge de conflito. São perfis de temperamentos. E o padre Royo Marim vai ensinando que geralmente a gente tem que apesar de contestações, mas se chegou a essa conclusão de novo, né? Esse padre é professor lá em Salamanca e tem muitas competências, né? E trabalha com um corpo docente fantástico, ele sabe o que ele está falando, uma das referências hoje no mundo também nessa questão, na questão de teologia, que geralmente a gente tem um temperamento que predispõe, que é mais forte, e um segundo ali que está meio misturado junto, né? Então, o fleumático, ele tem essa tendência a ser mais sossegado, ele é evasivo, ele foge de conflito, que nem a água. A água não bate na montanha e fura a montanha, ela contorna, né? Ela evita, o fleumático geralmente ele evita o conflito, ele é mais evasivo, ele quer ficar sossegado, ele quer ficar tranquilo, ele tem uma necessidade de ter as coisas sempre muito com antecedência, programadas. E olha, é importante a gente ter noção que cada pessoa experimenta o mundo a partir do seu temperamento. O colérico, ele experimenta o mundo como um fogo, tudo para ele é rápido, ele vê logo, já percebe onde está o defeito, já concede, já vai para outra coisa. O fleumático, ele vai analisar com calma, ele não é tão excitado pelas emoções, pelas sensações como o sanguíneo e o colérico, então ele fica ali imparcial, né? Geralmente, pessoas fleumáticas são escolhidas para cargos diplomáticos, né?
Porque ela pode ver duas pessoas se estapeando, ela está ali, né? Tranquila. Vem a dificuldade, ela não se deixa bater, porque ela não se envolve emocionalmente. É a água. Você mexe, depois volta ao lugar, para o mesmo lugar que ela estava. Então é importante entender que cada um experimenta o mundo do seu jeito, com o seu temperamento. E se os pais soubessem disso na hora de educar o filho, se o pai tem um filho sanguíneo, ele vai perceber que aquele filho é mais desorganizado, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ele ia entender o temperamento do filho e tirar do filho o que o filho é capaz de oferecer, de entregar. Se o professor tivesse essa capacitação, o padre na direção espiritual, eu não posso atender em direção espiritual um colérico da mesma forma que eu atendo um fleumático, né? Porque as motivações têm que ser outras. O colérico você precisa segurar, o fleumático você precisa empurrar, né? Você, talvez, que é mãe, que é pai, veja isso dentro de casa. Cada um tem um temperamento, cada um, você tem que ter uma pedagogia. E a gente precisa desse autoconhecimento iluminado pela fé, para perceber a que disposição negativa o nosso temperamento nos inclina, qual é o nosso defeito dominante e como combater isso. Por exemplo, dizia o padre Roio Marinho que o defeito dominante do fleumático é a preguiça. Mas mais do que uma preguiça, é a assídia, né? Que é aquela acomodação, aquele comodismo interior. A pessoa está sempre na dela, ela não se envolve. E ele dizia que a salvação para o fleumático será justamente se desacomodar, porque o amor exige movimento, a santidade exige movimento, o crescimento, o progresso exige movimento, o seguimento de Jesus exige movimento. Então ele vai ter que sempre combater essa inclinação, que não é algo ruim, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele era fleumático. O fleumático ele devolve para se envolver, para se envolver com uma causa. Mas quando o intelecto, a consciência dele é iluminada pela verdade e ele se envolve, nossa, ele vai até o fim. Quando você vê os escritos de Santo Tomás de Aquino, ele escreve uma questão, ele desconstrói com argumentos contrários, ele reconstrói, ele triconstrói. Você lê o negócio e fala, meu Deus, como é que a pessoa pode ser capaz de analisar com uma tanta profundidade? Por quê? Porque ele é um fleumático. Sabendo disso, você vai ter que entender o que a pessoa é capaz de oferecer. Por exemplo, uma vez eu atendi, engraçado isso, a Paula vai achar engraçado, tenho certeza. Eu atendi lá em São Paulo uma mulher extremamente colérica, que era casada com um rapaz extremamente fleumático. Então a mulher, ela chegava, ela planejava, ela realizava, e o rapaz sempre na dele, sossegado, ele gostava das coisinhas dele, sabe? Geralmente o fleumático, ele funciona muito bem, por exemplo, na pesquisa científica, que é um esforço contínuo, que você tem que recolher os dados e trabalhar naquilo. Ele não é muito de criar as coisas, né? E eles se degladiaram tanto, se machucaram tanto, porque o jeito dele a ofendia, e o jeito dela o ofendia, e eles não entenderam que eles eram diferentes. Ela queria que ele agisse como ela, para ela se sentir bem, e ele queria que ela agisse como ele, para ele se sentir bem. Então ele se sentia violentado, porque o fleumático, ele se sente violentado quando você o tira repentinamente do santuário interior. Ele gosta de ficar com ele mesmo, ele gosta de ficar assistindo série, ele até chega a ser egoísta, por isso que o defeito dele é a assídia, essa preguiça da alma, esse comodismo, né? Porque ele está sempre no cantinho dele, ele quer ficar ali, né? E o colérico já quer empurrar o outro, né? A força sair. Então o que acontece? Eu fui ensinando ela, falei, filha, não espere do seu marido o que ele não pode te dar. Não espere que a montanha se lance totalmente no mar. A montanha pode até jogar umas pedrinhas na água, né? Mas não é da natureza dela se lançar totalmente no mar. É claro que a gente não pode usar nosso temperamento como uma muleta para ficar acomodado, eu sou assim, os outros que me aturem. Não. Aqui que eu estou falando, é preciso elevar pela oração, pela mortificação, dizendo não a si mesmo, né? Saindo da zona de conforto, pela prática da virtude, né? De se desacomodar. Mas eu fui ensinando, eu falei, filha, não espere que o teu marido lembre de data, ele não vai lembrar pelo temperamento, não espere que ele tenha iniciativa de te chamar para sair, de mudar as coisas dentro de casa. Isso vai machucar você e ele. Envolvam na dinâmica da casa, numa coisa continuada, no que ele precisa fazer ali. Fala, olha, todo dia você vai fazer isso, toda terça você vai fazer isso, toda quinta você vai fazer aquilo. Avise com antecedência que isso ele pode entregar. E eu fui dizendo para ele também, filho, entenda a sua esposa, entenda o que a agride, né? Para você trabalhar isso dentro de você. Claro, você não vai se tornar uma outra pessoa, né? Mas você precisa
trabalhar o que dentro de você está destruindo a comunhão no seu lar, né? Porque era extremamente ofensivo a letargia dele para a esposa, era ofensivo. E o jeito dela de resolver, de brigar, tudo assim, era muito difícil para ele, né? Então, por isso que o casamento, eu acho fantástico, uma vocação linda, porque se você viver o sacramento do matrimônio como tem que ser vivido, é céu direto. Por quê? Porque é uma renúncia de si, é uma renúncia do próprio egoísmo, é uma renúncia àquilo que o padre dizia semana passada, que é uma das ações do inimigo em nós, a egolatria, né? Porque você tem que sair de si, você tem que entender que o marido é diferente, que o filho é diferente, que o aluno é diferente e que cada um, repito, enxerga o mundo a partir do seu temperamento, a partir do seu jeito de ser. A gente precisa entender o que a pessoa é capaz de dar, o que a pessoa é capaz de oferecer. Isso é amor, sabe? Não é comodismo, não é assim, padre, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, vou ficar assim, não. O temperamento não te define, mas é uma predisposição inata, é uma predisposição. E a gente observa isso com facilidade. Eu me recordo das minhas duas sobrinhas, a primeira eu tive a oportunidade de conviver mais, até ajudar a criá-la, porque ela é mais velha. Quando eu vim para Canção Nova, acho que ela tinha 9 anos. A outra nem tanto, nasceu o ano que o padre veio para a comunidade, né? Mas, gente, eu vi ali, claro que a gente chega de férias, eu fico um tempo, um mês em casa, no ano, eu não vou chegar aplicando todo o conhecimento de uma vez, né? Você vai observando para também não ser aquela coisa, o tio que vem já quer mudar tudo. Mas eu observava, Paula e meninas, Inácio, a diferença. Porque a minha sobrinha mais velha, ela é fleumática, ela puxou do pai dela, né? Com um pouco de melancólica ali, né? E a mais nova é justamente sanguínea, para fora, desorganizada, com um pouco de colérica. Porque são pais diferentes, né? Minha irmã teve um primeiro casamento, depois ela conseguiu a nulidade matrimonial, enfim, casou de novo, viu que o primeiro sacramento não tinha acontecido, mas, gente, eu via nas férias e eu ria, né? Com respeito, mas eu ria, porque para a mais velha, ela tinha que estar no quarto dela, no cantinho, com a organização dela, as camisas brancas aqui, as pretas aqui. E para a mais novinha, o importante não era a organização, era ela estar com o outro, ela fazer o outro se sentir gente. Então, quando eles mudaram para Curitiba, um tempo eu sou do Paraná, minha família, ficaram em Curitiba um tempo, depois moraram fora do Brasil, enfim, eu via que as duas tiveram que dividir o quarto e a primeira, a mais velha, organizava as coisas dela impecavelmente. Aí a mais novinha falava, coisa de irmã, né? Irmã, você pode me emprestar aquela blusa que hoje está frio, eu acho tão bonita aquela tua blusa, fazia um draminha de caçula. Aí a mais velha emprestava. Só que daí a mais nova chegava da escola, pegava a blusa e jogava e ficava ali do lado da mais velha, entendeu? Porque o jeito dela amar a mais velha é ela estar junto, porque o sanguíneo é muito dado ao relacionamento, né? Então ela falava, não, eu vou ficar aqui dando atenção para minha irmã, conversando, ajudando a minha irmã. Então, na cabecinha da mais nova, ela estava amando a mais velha. Só que a mais velha se sentia ofendida, porque para a mais velha o importante não era ela estar ali dando atenção, ela era pegar a blusa, guardar lá no cantinho e deixar a mais velha quieta um pouco. Porque a mais velha era fleumática, ela tinha o tempo dela, ela tinha o compasso, acabava o almoço, ela saía, sem falar nada, saía, dormia. Ela precisava do santuário interior dela para ela se equilibrar. E tudo que vinha de fora e invadia esse santuário interior com muita veemência, era tido como ofensivo. E despertava nela assim um ranço. Então, nossa, a mais velha brigava com a mais nova. Onde já se viu? Mas a mais nova não entendia, não entrava na cabeça dela. Porque, como ela era sanguínea, o importante para ela era a conexão. Era o relacionamento, era o estar junto, né? Não tanta organização. A organização depois a gente arruma, eu estou aqui com você, né? Só que ela, novinha, não sabia dar nome a isso que ela estava sentindo, né? E a mais velha ficava brava. Nossa! Aí, às vezes, a mais nova esperava que a mais velha fosse lá, sentasse, conversava, contava o dia. Aí a mais velha ia lá e fazia uma comida e deixava para ela. Eram linguagens do amor diferente, né? E elas se degladiaram, mas é natural. E eu também não deixava acontecer, porque faz parte do processo do crescimento, né? Mas pouco a pouco eu fui dizendo, né? Filha, falar para a mais nova, né? Você percebeu que a sua irmã mais velha é diferente de você? Isso está agredindo ela. Não, tio, mas isso... Não, eu não estou corrigindo nem brigando com você, eu estou te fazendo pensar. Né? Pensa com o tio. Isso. O que você acha que está gerando nela? Por essa reação.
Ah, tio, ela tá brava, né? Mas porque ela é chata. Não porque ela é chata, é porque ela experimenta o mundo. Vai fazer uma menina de 15 anos entender isso. Mas o tio é perseverante, pouco a pouco foi entendendo, né? É que ela experimenta um mundo diferente de você. Ela vai se sentir feliz se antes de você ir lá ficar do lado dela, dar um abraço, que ela não gostava muito de abraço, a mais velha, né? Vai lá e coloca a roupa dela no lugar, arruma o quarto, que o quarto é de vocês estão dividindo agora, porque vocês vão embora, né? Vocês vão morar fora do país, nesse tempo. Então, tá vendo? Você tem que melhorar. Aí a mais velha se sentia ofendida. Não, porque a outra faz isso. Eu falava, filha, é diferente. E a mais nova é hiper inteligente, de 15 anos, aprende língua, já fala línguas, muito inteligente, mas organização. Começava uns 5, 6 livros ao mesmo tempo e aprendia, não sei como, porque é diferente, né? A cognição é outra. Então isso é muito interessante. Então a gente tem que conhecer, não só para conhecer e parar no autoconhecimento, conhecer em Deus para trabalhar os defeitos. Eu vou falar do sanguíneo quinta-feira. Quarta o padre não vai vir, o padre volta quinta e sexta para continuar esse assunto. Então, volte amanhã, claro, acompanhe, mas na quinta e sexta você fica atento aí. O padre vai falar sobre o temperamento sanguíneo, colérico e o melancólico com mais profundidade, dividido nesses 2 dias, quinta e sexta. Mas por que, filho e filha, a gente tem que saber? Para entender que homem algum, ser humano algum é uma ilha, a gente não está isolado, a gente precisa amar, a gente precisa viver bem, a gente precisa crescer na imunidade emocional, mas para isso a gente precisa conhecer o nosso temperamento e trabalhar a debilidade. Sabe, perder essa ilusão de potência que nós somos perfeitos, que todo mundo tem que se adequar a nós, não. Santidade exige movimento, imunidade emocional, amor, felicidade exige progresso, sair da zona de conforto. Então eu descubro meu temperamento, percebo ali o defeito dominante para qual ele me inclina e trabalho a partir da oração, rezando, Senhor, faz eu sair, se você é fleumático, me tira dessa zona de conforto, Senhor, me dá energia. O fleumático tem pouca energia, ele não é combativo como o sanguíneo e o colérico, né? Vai rezar esse seu temperamento, Senhor, me dá mais energia para eu sair de mim. Vai também praticar a modificação. Eu queria ficar aqui assistindo 6 episódios da série seguidos, mas eu vou fazer essa modificação de dizer não a mim mesmo e para ir lá ajudar a minha mãe, para ir lá estar junto com, visitar o meu avô que está doente, visitar a minha avó, e também a prática da virtude, ou seja, a operatividade, a diligência para vencer, né? Esse assídio, esse comodismo da alma. Eu vou sair, eu sou fleumático, eu quero ficar aqui na frente da televisão, minha esposa brava gritando lá na cozinha, que fique sozinho. Mas eu vou desligar por 1 hora esse programa e vou lá ficar do lado dela, lavando a louça, eu vou ajudar. Gente, quem vence é quem ama, não é quem briga. Quando você briga, sua casa se torna um inferno. A gente precisa aprender a combater o ódio, o desencontro com amor, com palavras doces, com ternura, sendo caridoso. Lembra que eu falei semana passada? Que a caridade é o caráter de Deus. Quando a gente é caridoso, a gente incorpora o caráter de Deus, né? Então, às vezes, na casa está um incêndio, ao invés de jogar água, que é o contrário do fogo, você vai jogar gasolina. O que vai virar isso aí, meu irmão? A esposa está brava, o irmão está bravo, o funcionário está irritado, o patrão está bravo, em vez de você jogar água, chega lá quieto, em silêncio. Tenha paciência, ame, sai da sua zona de conforto. Você vai me jogar gasolina, já briga também. O que vai virar? Vai pegar fogo tudo, né? Então é preciso ter sabedoria, através da oração, mortificação, dizendo não a si mesmo, prática da virtude, da paciência, da caridade, aquilo que eu falei que Santo Tomás nos ensina ontem, eu trouxe, né? A mortificação dos sentidos, dos desejos. A gente vai se elevando para ficar mais parecido com Jesus, para termos mais imunidade emocional, amarmos mais, sermos mais felizes nos nossos relacionamentos e marcarmos menos negativamente as pessoas. Lembra que o padre falou? As pessoas não vão lembrar do que você falou, elas vão se lembrar de como você as fez se sentirem naquela situação. O sentimento fica, não é? Enfim, é um pouco disso, a introdução. Talvez você até tenha ouvido já falar desse temperamento, dessa teoria. Eu estou falando sobre isso no programa Para Ser Feliz. Se você não ouviu, está aqui, você retoma depois esse conteúdo, reza com isso, pede para Deus te iluminar, né? Para você se conhecer e transformar o que precisa ser transformado. O que está bom, vamos potencializar e tornar ainda melhor. O que está ruim no nosso jeito de ser, vamos trabalhar e elevar pela virtude, pela mortificação, pela oração, pelo contato diário com Deus, estando mergulhados em Deus, né? Olha, a gente amadurece quando a gente para de querer mudar todo mundo e começa a mudar a gente mesmo, né?
Isso é sinônimo de maturidade. Você não pode entrar em ninguém e mudar a força, né? Mas você pode mudar você mesmo. E mudando a você mesmo, você muda o ambiente da família, você muda o mundo, você se torna mais sábio, mais maduro, mais feliz e tem mais uma imunidade emocional. Senhor, eu te agradeço por essa manhã de reflexão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou a cada um de nós com um amor infinito. Nós somos uma bênção. Nós somos imagem e semelhança tua, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos criou com amor. Nós somos uma bênção, uma boa notícia para esse mundo, com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser. Pai, em nome de Jesus, nós assumimos a bênção que nós somos. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre todos nós agora o teu amor. Batiza-nos agora, Senhor, no teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos faz entender, compreender com exatidão e profundidade tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos do comodismo, liberta-nos da preguiça, da teimosia, que nos faz achar que nós estamos sempre certos e todos estão errados. Vem, Espírito Santo, nos desacomoda nessa manhã, nos tira da zona de conforto, Espírito Santo, nos batiza agora, liberta-nos de tudo aquilo que nos prende a defeitos, a maus comportamentos. Vem, Espírito Santo, nos faz compreender à luz de Deus qual é o nosso defeito dominante, a inclinação negativa para a qual o nosso temperamento nos arrasta. Faz-nos entender, Espírito Santo, isso. E dai-nos coragem e disposição para mudar, Espírito Santo, para amar mais, para nos tornarmos melhores, para sermos mais caridosos e pacientes. Nós queremos, Espírito Santo, ser mais parecidos com Jesus. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora e nos dá um autoconhecimento profundo à luz de Deus. Nos faz entender, Espírito Santo, quem nós somos, nosso temperamento que nós herdamos geneticamente. Vem, Espírito Santo, transforma os nossos valores, nosso sistema de crenças, o nosso caráter. Vem, Espírito Santo, nos desacomoda nessa manhã. Mexe conosco, incomoda quem está nos acompanhando no bom sentido da palavra, Espírito Santo. E dá-nos a graça de, através da oração, da mortificação, da prática da virtude, melhorarmos o que precisa ser melhorado no nosso comportamento, para que a gente tenha mais imunidade emocional. Todo teu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aproveitando que hoje é o dia do livro, eu quero começar essa reflexão fazendo a oração que está na página 78 do meu livro, 7 Passos para Restaurar a Sua Família, que é uma oração que nos leva a pedir justamente sabedoria em Deus para lidar com a gente mesmo, para lidar com os outros, para administrar ali com eficácia e êxito os nossos conflitos. Eu não vou pedir para você repetir depois do padre, porque a oração é um pouco extensa, então eu vou rezar sobre você, por você, em teu nome, por cada um de nós. Senhor, tu sabes que nem sempre eu ajo com sabedoria, discernimento e reflexão. E exatamente por isso, muitas vezes tenho que colher consequências tristes e indesejadas das minhas ações. Dá-me a graça de não mais agir impulsionado pela ansiedade, pela impulsividade e pelo imediatismo. Que eu tenha paciência e saiba em tudo agir com sobriedade e sabedoria. Que eu não queira resolver os problemas apenas do meu jeito e com minha limitada forma de pensar, mas que eu haja sempre impulsionado pela sabedoria que me blindará e não permitirá que eu me equivoque ao longo do caminho. Dai-me a sabedoria que é dom do teu Espírito, que eu saiba a hora certa de falar e a hora certa de calar, a hora certa de agir e a hora certa de esperar, a hora de prosseguir e a hora de recuar. Que em tudo eu haja inspirado por tua sabedoria e prudência, Senhor. Que tua sabedoria me leve a observar atentamente a realidade e a escutar mais as pessoas. Que ela me dê a pedagogia certa para eu lidar com cada um em minha família. Quero usar a arma da sabedoria em minha estratégia para restaurar o meu lar. Dá-me este dom, Senhor. Fortalece-me e ampara-me nesta luta pela minha transformação, pela transformação dos meus. Amém. Amém.
Está aqui essa oração do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, um livro pequeno, mas que pode ajudar você a se entender melhor e a entender melhor também aqueles que o Senhor te confiou. Então, filho, filha, o padre vai fazer uma pequena introdução. Antes de ler a passagem, eu quero explicar já aqui, pedir a sua compreensão, a sua paciência, que a dinâmica que o padre vai usar na pregação de hoje, filho amado, filha querida, é um pouco diferente, porque hoje eu vou explicar, como eu já citei aqui na precedência, um pouco sobre a manifestação do temperamento sanguíneo em São Pedro. Então eu vou usar várias passagens e também, antes de ler as passagens, eu vou fazer uma introdução mais aprofundada sobre o temperamento sanguíneo. Então eu quero até te dar uma dica. Eu sei que, sobretudo, quem tem o temperamento melancólico gosta de anotar cada detalhe, cada ideia. Não é que você não deva anotar, mas eu sugiro, se você quiser e puder, que nesse primeiro momento você escute bem o que o padre está falando, sabe? Depois, num outro momento do dia, você ouve, você assiste novamente essa palestra, aí então você toma nota, porque é um conteúdo, não digo denso, mas é bem experimental, sabe? Bem de autoanálise. Você tem que olhar para você tem que pensar ali na reação do seu marido, no jeito como seu filho age. E às vezes eu recebo uma mensagem, padre, eu não consegui anotar. Às vezes a gente se preocupa tanto em anotar, que é uma questão metódica. Quem é melancólico, como eu disse, tem essa questão, né, do ser metódico, do internalizar bem as ideias. Não é ruim, mas hoje eu peço a você essa compreensão e essa mudança de estratégia. Pode ser? Combinado? Olha, hoje eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo, amanhã sobre o temperamento melancólico e na terça eu falo sobre o temperamento colérico. Eu não vou falar na segunda sobre o colérico, concluindo, porque segunda é dia de finados e eu, como sacerdote, como membro da Canção Nova, preciso falar sobre essa realidade da morte, sobre a esperança, né, diante da finitude da vida, tá bom? Então já está lançadas as bases para depois você não dizer, padre, você não concluiu. Eu vou concluir, né? Paciência, a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Tenho falado sobre o tema dos temperamentos no programa Para Ser Feliz, também às terças à noite, mas aqui, lá o programa Para Ser Feliz, quem já assistiu sabe, é uma conversa, né, do padre com quem está em casa. Eu me sinto sentado ali na poltrona conversando com a pessoa. Aqui o padre pode pegar de maneira mais assim, sistemática, no sentido positivo da palavra sistemático, né? Sistematizando o conteúdo, explicando melhor. Aqui é uma pregação, né? Então, quem é o sanguíneo? Estou usando como base o livro do padre Royo Marim, que é um livro bem grande, chama Teologia da Perfeição Cristã, mais de 1000 páginas, tá? Tem gente me perguntando, não sei se seria o caso de você pegar esse livro todo, mas tem um livro antigo chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, que é mais simples, talvez mais basilar para quem quer entender, né? Mas eu estou usando bastante o Royo Marim, da página 784 a 790, um padre dominicano, fantástico, uma das referências mundiais hoje sobre esse tipo de reflexão, sobre a reflexão acerca da santidade aplicada no terreno da nossa personalidade humana, do nosso temperamento, das nossas predisposições e inclinações temperamentais, né? A santidade, o segmento de Jesus, a maturidade, precisam se encarnar na nossa realidade concreta. Então, quem é o sanguíneo? Olha, o sanguíneo é aquele que experimenta o mundo com mais intensidade. Geralmente o símbolo do sanguíneo é o ar, né? O ar vai se expandindo sem muita forma, sem muita organização, ele vai chegando, né? O sanguíneo é aquele que tem mais comunicação, expansividade, é aquela pessoa geralmente extrovertida, intensamente emotiva, que tem um pouco mais de inconstância, é muito ligado às sensações, né? E às vezes é um pouco distraído, é um pouco voado, não é muito organizado. Importante para o sanguíneo é a conexão, não a organização, né? Ele é um ótimo orador, geralmente, né? Ele fala muito bem, ele consegue ter essa empatia, se colocando no lugar das pessoas, e consegue também perceber o que as pessoas precisam ouvir. Ele consegue captar, ele é um pouco sedutor na arte da retórica, né? Santo Agostinho, por exemplo, era um sanguíneo. E Santo Agostinho tinha uma profissão no Império Romano, que era muito comum, que ele era uma espécie de advogado com marqueteiro ao mesmo tempo. Ele era contratado como orador por uma pessoa lá, rica e influente, por exemplo, para falar e defender uma causa, convencer as pessoas, né? A arte da retórica. E Santo Agostinho, como sanguíneo, também tinha as outras vicissitudes do sanguíneo, as outras dificuldades também, né?
essa inconstância, o ser muito apegado aos sentidos, né? Aos 5 sentidos em especial: olfato, paladar, visão, audição, tato. Tanto quando você lê o livro 10 das Confissões, aquele poema lindo que Santo Agostinho fez, falando ali, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Você vê que ele fala dos sentidos. Rompeste a minha surdez, né? Está falando aqui do ouvir, né? Falaste, gritaste, clamaste e eu ouvi. Depois ele vai falando do que ele sentiu. O sanguíneo, ele é apegado às sensações, muito. E por isso ele acaba sendo um pouco inconstante, um pouco essa palha seca. Pega fogo de uma vez e logo apaga, né? E aí mora justamente aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório chamava de defeito dominante. Porque veja bem, para ser santo, você precisa entender a si mesmo, se autoconhecer à luz de Deus, perceber o que é bom para você potencializar, como o padre ensinou na terça-feira, e perceber o que não é bom para você trabalhar essa realidade que te arrasta para baixo, que te arrasta para o defeito, que te arrasta para a inconstância. Então, o defeito dominante do sanguíneo é precisamente a inconstância e a sensibilidade excessiva que o arrasta aos pecados da sensibilidade, da sensação. A inconstância, em primeiro lugar. Começa um monte de livro e não termina. Na vida espiritual, como o sanguíneo é muito dado às sensações, ele corre o risco de ser muito borboletear, né, como diz o padre Rui Marim, de sensação em sensação. Ele vai rezar, a cabeça dele voa em 15 coisas ao mesmo tempo. Ele só quer rezar quando ele tem sensações. Ele se apega às vezes mais às consolações de Deus do que ao Deus da consolação, das consolações, né? Ele quer rezar quando ele sente, quando é muito emotivo, quando ele chora. Aí quando ele não tem sensação na missa, na oração, ele desanima, porque ele acha que ele está perdendo o tempo, ele é muito intenso. O sanguíneo, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que não ama a namorada, se ele não trabalha. Eu estou falando aqui das inclinações naturais. Se ele não educa, se ele não trabalha, né? Se ele não eleva pela oração, pela prática da virtude, pela mortificação dos sentidos, como desde segunda eu tenho falado, Santo Tomás de Aquino ensina que a gente precisa, como uma prática de ascese, de crescimento rumo a Deus, mortificar às vezes os sentidos da gente, né? Ele corre o risco de não amar a namorada, o sanguíneo, mas amar as sensações que a namorada dá, a novidade, o arroubo emocional que a namorada dá. Então, se ele não trabalha, quando a namorada deixa de ser, se torna desinteressante, ou deixa de dar aquelas sensações, ele simplesmente larga e pega outra. Isso pode se aplicar também no casamento. Ah, padre, a minha esposa deixou começou a se tornar desinteressante, porque ele é muito viciado em novidades, né? Então eu quero outra. Minha esposa já não causa em mim aquela sensação. Só que isso é muito infantil, né? Porque a vida da gente não pode ser baseada em sensações, ela tem que ser baseada em convicções. A fé é uma convicção, o casamento é uma convicção. Tudo bem, a minha esposa já não causa aquela novidade toda, já a conheço em todos os aspectos. A vida íntima nossa já está ficando monótona, mas aí que mora a virtude. O sanguíneo precisa aprender a roer o osso até o fim, a terminar o que ele começou, a não ser inconstante, borboleteando, né? De sensação em sensação. E pelo sanguíneo ser muito apegado às sensações. São Francisco Xavier era sanguíneo, Santo Agostinho, que eu falei, São Pedro, né? Ele é muito dado às sensações, então o sanguíneo é facilmente arrastado aos pecados sensitivos, da luxúria e da gula. Santo Agostinho, por exemplo, antes de se converter, era um homem devasso, com uma vida sexual na perversidade. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é muita sensação, então ele sentiu aquele desejo sexual. Se ele não educa o temperamento, não vai desenvolvendo a virtude do autodomínio, da constância no que ele escolheu, seja o celibato ou o casamento, a hora que vem a sensação, ele se entrega. Aí ele trai, aí ele vai para a prostituição, aí ele cai nos pecados de índole sexual, que ele é levado, arrastado à luxúria com mais facilidade que o fleumático. Claro, existem pecados que são disposições temperamentais e existem pecados que são vícios, né? O fleumático pode adquirir o vício da impureza e aí vai se prendendo, né? Mas aqui eu estou falando, filha, de disposições naturais, né? O sanguíneo, por ele ser muito externo, para fora, dominado por sensações, ele tem essa facilidade de se prender naquilo que são os pecados da carne, né? Que ele sente. O pecado da carne é um pecado sensitivo. O impulso da libido desordenada, da sexualidade desordenada, o impulso da gula.
Ele muitas vezes, é interessante que o sanguíneo, quando ele tem uma conversão, ele até percebe que ele errou, que ele pecou, facilmente se arrepende, chora, faz o propósito de recomeçar, mas às vezes volta a sensação, ele cai de novo, se ele não eleva o temperamento pela virtude, pela mortificação, né? Porque ele é muito arrastado pelas emoções. Sabe aquela pessoa que ora está aqui, vai do riso ao pranto em 2 minutos, e sente tudo e expressa, só que ele é fogo de palha, ele sente tudo e esquece, facilmente, não fica nele, né? A inconstância é a sensualidade, os defeitos dominantes do sanguíneo, né? E ele precisa contrapor com virtudes que eu vou apresentar daqui a pouco. Porque o conhecimento dos temperamentos, dizia o padre Royo Marim, aplicado à vida espiritual, eles não podem ser um autoconhecimento somente de índole psicológica. Eu me conheço, eu conheço meu filho, para entender. Não, eles têm que ser um conhecimento aplicado ao crescimento na santidade, aplicado ao querer se tornar mais agradável a Deus e, consequentemente, se tornar mais maduro. Olha, eu tenho insistido nisso desde o meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, que eu escrevi em 2011, que não existe felicidade sem maturidade. Pessoa feliz é a pessoa que aprendeu a amadurecer. Porque a pessoa que não é madura, ela vai depender de tantas coisas que não a deixarão ser feliz, não lhe darão permissão para ser livre e curtir os fragmentos que a vida apresenta, porque ela está sempre achando que está faltando algo, porque ela está sempre achando que a vida deve alguma coisa para ela, que as pessoas lhe devem, né? Então eu preciso amadurecer, e esse conhecimento é justamente para me fazer perceber como as coisas funcionam dentro de mim, como as coisas funcionam no meu filho, né? Eu falei terça, a importância do pai, da mãe, do educador, do padre, saber desses conhecimentos para aplicar a direção espiritual, a educação para a pessoa, a partir do que ela pode entregar. Então, qualidades do sanguíneo, presta atenção. O sanguíneo aprecia a vida em cada detalhe, ele é intenso, ele sente. Ele é otimista em relação ao presente e ao futuro, às vezes otimista até demais, né? Assim, meio sem discernimento. Ele é amistoso, afetuoso com as pessoas, compassivo e terno para com o próximo. Ele é afável, alegre, simpático, prestativo. Geralmente ele é sincero e espontâneo, dócil aos superiores, ele consegue se submeter, né? Às vezes ele é tão espontâneo que chega à inconveniência, fala sem entender. Ele se sacrifica sem desinteresse, com desinteresse, aliás. Seu entusiasmo é contagiante, às vezes arrebatador. O sanguíneo, ele é sedutor, né? Quando ele está falando sobre uma coisa, ele tem essa arte bonita, sedutor no bom sentido da palavra, né? De prender a atenção. Os comunicadores geralmente são sanguíneos, né? Aqui nessa bancada não tem nenhum, a não ser os 4, que eu conheço bem. Não só sanguíneo, sempre o padre Royo Marim ensina que tem um segundo temperamento ali, né? Que equilibra, cada um tem o seu. Então, eu falei das boas qualidades do sanguíneo, agora más qualidades. Seus principais defeitos são a superficialidade, como eu falei. Por quê? Porque ele sente muito, então ele não aprofunda as questões muitas vezes. Ele não vê os vários ângulos das questões. Ele não reflete, ele já quer ouvir, já quer falar, né? Ele não reflete, diferentemente do sanguíneo e do fleumático, ou do melancólico e do fleumático, perdão. Então, o principal defeito dele, a superficialidade, a inconstância, que eu já falei, o não ter firmeza e a sensualidade. A inconstância dele, como eu disse, é fruto da firmeza, da volatilidade das suas impressões. Geralmente também ele é desorganizado, não muito prático, um pouco turbulento, sabe? Aquela pessoa que está em incessante atividade, correndo de uma coisa a outra sempre, né? Então são defeitos. A maioria dos ansiosos, das pessoas que têm pensamento acelerado, são sanguíneos, porque ele pensa demais, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre a virtude que você tem que contrapor a essa inconstância e a essa sensualidade. Só que antes disso, vamos entrar então na vida do tal de Pedro, primeiro papa que Jesus escolheu para fundar a sua igreja. Jesus disse: eu te escolhi sobre você, eu vou construir a minha igreja. Sei que há muitas controvérsias teológicas, mas gente, está escrito na Bíblia, Jesus falou e a tradução é essa mesmo, já fui lá no original, não tem outra. Então vamos lá. Pedro, gente, ele manifesta várias tendências do sanguíneo, várias. Ele era extremamente sanguíneo e eu desconfio que o segundo temperamento dele era o colérico. Então veja bem, primeira coisa ali que manifesta a impulsividade do sanguíneo em Pedro, as atitudes inconvenientes. Veja bem, ali em Mateus capítulo 16, 22, não precisa abrir agora. Capítulo de Mateus 16, Jesus está revelando ali para Pedro, olha, para os discípulos, os apóstolos,
eu vou para Jerusalém, lá vão me trair, eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar, esse é o plano de Deus. Pedro nem deixou Jesus terminar de falar, falou, não aconteça isso para você, que Deus não permita que te aconteça tal coisa. Aí Jesus, Pedro, é o plano do Pai, você vai entender. Não, jamais. Mateus 16, 22, aí Jesus teve que no versículo 23 chamar ele de Satanás, para ele ficar quieto. Afasta-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Aí Pedro, chamou de diabo. Chamou o primeiro papa de diabo, teve que chamar, por quê? Porque aquela inconveniência, aquele querer reagir, ele já sentiu, já falou. Em vez, se fosse um melancólico, um fleumático, ia pensar, ia ter um pouco de sensatez, falar, se o pai quis assim, quem sou eu, né? Mas foi aquele rompante, sempre ele no rompante. Segunda atitude que expressa o ser sanguíneo de Pedro, Mateus 14, 20. Mateus 14, do 28 ao 30. Não precisa ler todas as passagens, tá? Mateus 14, do 28 ao 30, 31, diz o seguinte: os discípulos no meio de uma tempestade no mar da Galileia, sobre o barco quase afundando, aquela confusão, de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Cada um teve uma reação. O fleumático não fez nada, ficou olhando ali, né? O melancólico refletindo no sentido de Jesus andando sobre as águas. O colérico já com raiva, por que não veio antes, né? E Pedro não pensou, se é você, me manda aí então sobre as águas, eu vou. Então vem Pedro, Jesus andando sobre as águas, Mateus aqui, do 14, do 28 ao 31, aí Pedro já foi, já botou o pé na água, já foi, só que de repente o sanguíneo é assim, ele é impulsivo, só que de repente ele cai em si, né? Pedro foi, deu 3 passos, de repente olhou, estou andando sobre a água, está ventando, começou a afundar, e gritou, Jesus salva-me. Jesus foi correndo, né? Falou, esse sanguíneo, levantou Pedro, né? Falou, vem aqui rapaz, calma. Mas é a impulsividade, né? É próprio do sanguíneo. É como o sanguíneo geralmente, se o padre na paróquia chama ele, você pode assumir a pastoral? Claro, padre. Não pensa se vai ter tempo, não pensa se tem as aptidões. Aí na hora da reunião de preparação ele fala, ai padre, eu não tenho condição. Mas por que você não disse, criatura? Ah não, ele não pensa, ele faz, né? Então é uma inclinação natural, mas precisa ser educada pela oração, pela mortificação e pela virtude, a prudência, a reflexão, a sabedoria, porque senão a pessoa se coloca em muita enrascada, não sabe dizer não, sabe? E vai se acumulando funções, e prejudica a si mesmo, a própria família, né? Então tem que ter sabedoria, que nós rezamos aqui no começo com o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Terceira realidade que manifesta o ser sanguíneo de Pedro. Mateus 15, 15. Jesus estava ensinando uma parábola, Malemar tinha acabado de falar da parábola. Jesus já disse, Pedro já disse. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Gente, Jesus tinha acabado de falar uma parábola. Mateus 15, 15. O melancólico estava refletindo, o fleumático estava observando, o colérico já pensando o que ele ia fazer a partir daquela parábola. E Pedro, explica-nos a parábola. Acho que Jesus deve ter pensado, meu filho, pensa um pouquinho, reflete, respira. Você já percebeu que tem pessoas que você está falando com ela? Eu tenho um pouco do temperamento sanguíneo, mas graças a Deus eu sou muito centrado. E eu tenho uma dificuldade quando eu percebo que eu estou falando com a pessoa, ela não me ouve, porque ela não consegue oxigenar o cérebro. Às vezes você manda uma mensagem perguntando uma coisa para a pessoa fala 15 coisas ao mesmo tempo, com prolixidade, né, falando e não responde. Eu confesso que aí eu tenho que exercer a virtude da paciência, da caridade, porque olha, o sangue sobe. Fala, criatura, fala o que você quer dizer ou não fala, né? Mas é isso, explica-nos a parábola. Jesus depois foi explicar, mas com certeza Jesus falou, meu filho, cultiva a interioridade. Com certeza Jesus deve ter falado, Pedro, reflete. Eu gosto tanto de um poema do Drummond de Andrade, no qual ele fala, convive com os seus poemas antes de publicá-los, não é? Convive com as suas ideias antes de falar sobre elas. Convive com as suas conclusões antes de dogmatizá-las, apresentá-las como uma verdade absoluta. Isso às vezes falta no sanguíneo, né? Quarta realidade que mostra ali o ser sanguíneo de Pedro. Em João, capítulo 13, versículo do 36 ao 38, como sanguíneo, Jesus já falou, olha, novamente, eu vou ser entregue, eu vou para Jerusalém, vão me matar, vão me crucificar. Como sanguíneo, Pedro já respondeu, eu vou dar minha vida por você, eu vou estar lá. Jesus olhou, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não que Jesus estivesse desmerecendo Pedro, desacreditando, mas Jesus disse, Pedro, eu sei quem você é, filho, eu sei dessa disposição temperamental que ainda não está educada e elevada pela virtude,
Eu sei que você sai do norte para o sul, do riso para o pranto, do sol para a lua em segundos. Então, ainda você está frágil, Pedro. E hoje você vai me negar. Pusilanimidade, né? A alma pequena que não consegue ser firme em ideais grandes, magnânimos, né? Então, sexta realidade, quinta desculpa, que mostra o ser sanguíneo de Pedro. Mateus 16:16. Jesus estava falando, né? Perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns respondiam, alguns dizem que você é Elias, Jesus. Outros dizem que você é João Batista que voltou. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro já respondeu na hora, Mateus 16:16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso mostra o quê? Que o sanguíneo, por ele ser muito sensitivo, se ele se educa para ouvir a Deus, ele vai ouvir com muita facilidade Deus falando na sua intuição, nas suas sensações. O fleumático estava pensando, o que será que Jesus quer que eu responda, né? O melancólico refletindo sobre o sentido do Filho do Homem na terra. E Pedro, já aberto às suas sensações, à sua intuição de sanguíneo, já disse, tu és o Filho do Homem. E Jesus, tu és o Filho de Deus, o Cristo, né? E Jesus disse, Pedro, foi o Pai que te revelou isso. Mas por que revelou? Porque ali Pedro colocou o ser sanguíneo dele a serviço da graça, subordinado, submetido ao Espírito Santo. E como o Espírito Santo quer usar das nossas aptidões, o Espírito Santo usou desse ser intuitivo, sensitivo de Pedro, para que Pedro revelasse uma verdade ali do céu, né? Sexta realidade que prova, que mostra, né, manifesta o ser sanguíneo de Pedro. Pedro era um ótimo orador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 14 a 41, mostra que em uma pregação, depois, claro, de ter recebido o Espírito Santo, ele converteu 3.000 pessoas. Ali no cenáculo em Jerusalém, mas, venhamos e convenhamos, não tinha meio de comunicação, não tinha microfone. Imagina a eloquência de um homem a viva voz falando e 3.000 pessoas aceitando ali direto o que ele estava falando. Claro, ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo age a partir das nossas aptidões humanas, né? A partir daquilo que a gente tem a entregar, a oferecer. Sétima realidade que mostra ali o ser sanguíneo de Pedro e mostra a intenção de Deus de trabalhar na gente. Olha, Deus, Jesus, amou Pedro, escolheu Pedro e aceitou Pedro do jeito que ele era, com o seu ser sanguíneo, com a sua impulsividade, com as suas fraquezas de caráter. Esse conteúdo não é para você se culpar e ficar remoendo, eu sou assim, sou ruim, não. Deus aceita você do jeito que você é, mas Deus não quer que você permaneça do jeito que você está. Ele quer te fazer melhor, Ele quer te fazer mais feliz, mais maduro, mais sábio, mais forte nele. Você pode, olha só, Mateus 16:18. Depois que Pedro teve esse rompante, se deixou usar pelo Espírito Santo, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha o que Jesus disse. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro papa e a primeira igreja que Jesus fundou começou ali com Pedro, né? A igreja que permanece até hoje. As forças do inferno não poderão vencê-la. Gente, está escrito na Bíblia. E até hoje, apesar dos pesares, os erros dos membros da igreja, as forças do inferno não conseguiram vencê-la. Quem mais bagunça com a igreja, às vezes é quem está dentro, né, na história, se você olhar. Olha só, Jesus reconheceu ali. Como que era o nome de Pedro antes? Simão. Como Jesus chamou? Pedro. O que quer dizer Simão? Shimon do aramaico. Quer dizer um caninho fino, tipo uma canetinha mais fino. Não vou quebrar não a caneta de vocês, tá? Mas é tipo um caninho fino que quebra com facilidade. Jesus disse, olha, até hoje te chamaram de Simão. Você era um caninho quebradiço, você era um caninho frágil, inconstante, medroso, dominado talvez pela sensualidade, pelos pecados da luxúria, da gula. Mas eu te digo, ou seja, Jesus está dizendo, eu estou assumindo um negócio para mim. Quem vai resolver, quem vai fazer esse gol sou eu. Quem vai educar e amansar esse cavalo aí sou eu, né? Você é meu. Eu te digo, Deus te digo, Pedro, tu és Pedro. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Jesus reconheceu, sim, você era um caniço, você é frágil, inconstante, facimento quebradiço, mas Ele prometeu, eu mesmo, Jesus, como divino oleiro, que te ama, que te aceita como você é, vou trabalhar em você, Pedro. Eu vou trabalhar as debilidades do seu temperamento, eu vou trazer à tona o seu melhor. E você, Pedro, através da convivência comigo, através do escutar diariamente a minha palavra, através do me observar, você vai aprender de mim a dominar o seu temperamento, Pedro. Eu vou te fazer uma rocha. Você vai pela oração, pela mortificação,
inteligente, pela prática da virtude, da paciência, da interioridade, da reflexão, da observação de mim, você vai dominar o seu temperamento, Pedro. E eu vou fazer de você uma rocha. O que é rocha, gente? É uma base sólida, firme, sobre a qual você edifica, você constrói algo consistente. Alguém constrói alguma coisa sobre um caninho quebradiço? Não. Mas sobre uma rocha você constrói. Então Jesus disse: Pedro, você é tudo isso, bagunçado, tem os temperamentos que nos arrastam às más tendências, mas tem os vícios também, os maus hábitos repetidos que vão se enraizando em nós. Mas Jesus disse: olha, passa a bola para mim aqui que eu vou fazer esse gol. Vem cá, Pedro, eu vou te fazer uma rocha. Está dizendo para você também, sanguíneo. Ele pode transformar o teu filho sanguíneo, teu marido, né? E oitava coisa que eu quero destacar de Pedro, Evangelho de João, capítulo 21, versículo do 15 a 19. Pedro tinha deixado ali, infelizmente, o seu sanguíneo dominar, quando Jesus foi entregue, julgado na casa de Caifás. Ele havia negado Jesus 3 vezes, mas nesse Evangelho de João, capítulo 21, Jesus aparece a Pedro ressuscitado lá às margens do mar da Galileia e diz assim, por 3 vezes pergunta: tu me amas? E por 3 vezes Pedro responde: eu amo. E por 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem é tão forte porque ali Jesus estava confirmando a missão de Pedro, estava confirmando o ministério de Pedro, estava dizendo assim: Pedro, o Simão, o caniço, voltou a agir ali um momento, você me negou, mas você me negou 3 vezes, por 3 vezes eu estou te dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vai para frente, Pedro, não para no seu pecado, não para na sua inconstância, não desanima por causa dos seus vícios, vai, eu estarei com você, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus transformou a tal ponto Pedro, que ele foi o primeiro papa e foi mártir, morreu por Jesus e pelo cristianismo, crucificado de ponta cabeça lá em Roma. Olha a transformação de um homem inconstante, um homem volátil, um homem pusilânime, fraco de alma, pequeno de alma, num mártir forte que falou: eu vou ficar até o fim, eu vou roer o osso até o fim. Olha só que coisa linda, a obra da graça de Deus transformando uma pessoa. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolhe pessoas disponíveis, sabe? Seja disponível, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu temperamento. O Espírito Santo pode tirar uma obra-prima desta rocha bruta que muitas vezes somos eu e você, sabe? Então veja bem, falando da educação do sanguíneo, como que o sanguíneo deve combater o seu defeito dominante, da sensualidade, da inconstância, do ficar borboleteando de sensações em sensações, começando um monte de coisa sem terminar. O sanguíneo precisa trabalhar a constância e precisa de vida interior. Sanguíneo precisa meditar. Como que Santo Agostinho venceu as tendências do temperamento dispersivo dele? Através da meditação. E para o sanguíneo é difícil meditar, porque a gente é viciado em novidade, em sensação, no que está fora, a gente é muito externo. Mas o sanguíneo precisa, através da virtude, que vai custar no começo, cultivar a vida interior, cultivar meditação, o hábito da meditação, da ponderação, do refletir antes de dizer, aprende antes de falar. Como dizia Drummond de Andrade, convive com teus poemas antes de os publicar. Sabe, eu tento, quando eu escrevo um livro, eu já não gosto de mandar para a editora no primeiro momento, eu deixo ele descansar, minha literatura precisa descansar, encontrar um novo eco depois na minha mente, nas minhas emoções, na minha sensibilidade, a partir de uma nova leitura que eu faço posteriormente, né? Então o sanguíneo, ele precisa cultivar reflexão, vida interior, meditação. Sobretudo você que está sofrendo com ansiedade, você que está sofrendo com síndrome do pensamento acelerado, com insônia, você que dorme e não descansa, que tem essa tendência sanguínea de querer abraçar o mundo, dizer sim para um monte de coisa que você não é capaz. Para hoje, comece a meditar hoje. Tem tantas meditações que são fantásticas. O cristianismo, gente, é quase que, no Ocidente, é o berço da meditação, a cultura de meditação. A gente vai abrindo mão das coisas que são nossas porque a gente acha que não é de Deus. É preciso meditar no mistério. Pega lá um mistério da vida de Jesus e fica por 10 minutos pensando naquilo, focando o seu pensamento naquilo. É claro que na meditação, um momento todo você vai se distrair. A mente é uma máquina de pensar, mas já volta, reconhece o pensamento, a distração e volta do foco ali, meditando o mistério da vida de Jesus. Hoje em dia, existem alguns especialistas de Harvard que têm provado cientificamente o poder do mindfulness, por exemplo, que é uma prática que não é religiosa, não é transcendental, é meditação com comprovação científica.
que é você estar presente. O que é o mindfulness? É você estar presente no momento. Você já percebeu que às vezes a Paula pode estar aqui em 15 lugares ao mesmo tempo? Nossa, meu Deus, o que eu tenho que fazer amanhã? A Poliana não tomou café. O Felipe me pediu isso. Nossa, eu tenho que pagar aquilo no banco. Calma, esteja aqui. Às vezes eu digo para mim mesmo, Padre Adriano, você está aqui. Sabe? Eu não sou tão dispersivo não, mas às vezes eu digo para mim mesmo, você está aqui. Sabe? Então, o mindfulness, por exemplo, tem comprovação científica, gente. Não tem nada religioso, não tem nada de nova era por trás. É uma prática de meditação com comprovação científica. E tem um artigo de Harvard que mostra que o mindfulness tem efeito mais positivo a longo prazo contra a insônia e a ansiedade do que os próprios remédios. Porque o remédio você está atingindo o sintoma. No mindfulness você está mudando o problema e resolvendo a longo prazo. Você está aprendendo a, num momento do dia, fazer a sua cabeça parar, respirar, meditar. Sobretudo nós que somos cristãos, nós temos um patrimônio belíssimo. São João da Cruz, mestre de meditação. Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. Pega o mistério da vida de Jesus. No texto era suposto nós fazermos isso, né? Mas a gente reza Ave Maria atropelado. Pega ali o nascimento de Jesus. Imagina, eu já falei isso aqui esses dias atrás. Imagina Jesus ali na manjedoura, sentado, os animaizinhos do lado, Maria o admirando, São José ali com aquela postura de homem, de pai, olhando. Imagina o rosto do menino Jesus, angelical. Imagina Maria sem entender muito bem, mas sabendo que Deus tinha dado para ela o seu próprio filho, olhando com aquele amor, aquela ternura de Maria. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora, meu Deus. Olha, o dia que eu morrer, Nossa Senhora, a senhora vem primeiro me buscar, me chamar, porque eu acho que eu vou dar um abraço que eu não vou querer largar mais. Imagina, se coloca ali, a cabeça vai te chamar para muitos lados? Vai, mas treina o foco, a atenção. Mais uma vez eu digo, isso é científico, isso faz parte da tradição cristã. Os monges do deserto, dos séculos 3, 4 até o 7 principalmente, eles eram homens de meditação. Eles tinham um princípio: manter a mão ocupada com o trabalho e a mente pensando nas coisas do céu. Então eles sempre estavam repetindo uma frase bíblica, repetindo: Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Ou eles estavam repetindo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não só repetindo com a boca, porque às vezes a boca fala uma coisa, a cabeça fala outra, a sensação fala outra. Gente, essa multifuncionalidade, essa divisão interior faz mal para o nosso cérebro, para a nossa saúde ao longo do tempo. Não funciona. Eu li outro artigo de Harvard que mostrava que o cérebro humano não foi modelado para uma excessiva multifuncionalidade. O foco é segredo para a saúde e é segredo para a evolução espiritual também. Porque às vezes Deus está falando com o sanguíneo não consegue ouvir. Está buscando fora. O que Santo Agostinho disse? Olha que coisa profunda. Eis que eu procurava fora e estavas dentro de mim. Nossa, lacrou. Ou seja, mostra um sanguíneo que procurou a vida inteira nas sensações, na luxúria, no prostíbulo, na bebida, na oratória. Uma das coisas importantes que mudou o pensamento de Santo Agostinho, quando ele encontrou um livro de Cícero, um dos maiores oradores latinos, né, do ocidente romano latino. Eu gosto demais de Cícero. E ele leu todo o livro. Cícero é o maior orador, admirado por todos os oradores, né? E no final do livro, Cícero disse o seguinte, escreveu o seguinte: olha, o mais importante não é a retórica, é a busca da verdade. Filosofia, no caso, né? Com a concepção grega ali. E aquilo ficou na cabeça de Santo Agostinho. Ele falou assim: o importante não é só falar bem, mas é encontrar a verdade, né? E quando, como um bom profissional, ele foi para Roma, depois foi para Milão, onde morava o imperador na época, e lá, vendo um discurso de um homem, um orador dos maiores que o mundo já viu, Santo Ambrósio de Milão, um grande orador, ouvindo Santo Ambrósio, Santo Agostinho encontrou a verdade. E ele centrou a sua mente, o seu coração, na meditação da verdade. Ele roeu o osso, ele se aprofundou. Porque a tendência do sanguíneo é externa. Então você que tem filhos sanguíneos, desafie os seus filhos à leitura, à exterioridade, com recompensas. Mãe, eu não gosto de ler, eu gosto de videogame. Tudo bem. Sabe aquele chocolate que você gosta? Se você ler por meia hora hoje, a mamãe vai comprar. Não é uma barganha, mas às vezes tem que ser, né? Pai e mãe tem que ter pedagogia. Sabe aquele celular que você quer? Mamãe vai te dar no Natal, ou papai, se você ler por 40 minutos, 5 dias na semana. Desafia o sanguíneo gosta desses desafios. Vai conduzindo para a interioridade. Sanguíneo precisa fazer estudo bíblico.
Sanguíneo precisa meditar, porque ele é assim. Ele quer, você já percebeu que tem gente que é viciado em sinal? Aí, padre, reza por mim, fala o que Deus está me falando. Deus já te falou 15 vezes. Você não precisa mais ouvir uma palavra de Deus, você precisa meditar nas que Ele já te disse. Parar de ser escravo dessa sensibilidade imatura, pueril, né? Infantil. Deus já não falou com você? Já, está falando hoje. É com você mesmo. Deus está falando com você, mesmo que você não seja sanguíneo. Essa palestra está servindo para você. Então, deixa Deus falar ainda mais e medita sobre o que Ele já falou. Mergulha. Então, para vencer o defeito dominante do sanguíneo, que é a inconstância e a sensualidade, é preciso vida interior, meditação, é preciso constância, se propor a ser constante, se lançar na perseverança, sobretudo nas coisas de Deus, uma perseverança que reflete antes de dizer sim. Não diga sim demais, porque quando você dá um sim para alguma coisa ou para alguém sem poder, é um não que você está dizendo para você mesmo, para os seus e talvez até para aquilo que Deus realmente tinha para você. Reflexão. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que eu tenho certeza que está iluminando muitíssimos filhos e filhas. Eu peço, vem Espírito Santo. O Senhor é o verdadeiro pregador, Espírito Santo. O Senhor é o verdadeiro artífice da evangelização. O Senhor é o protagonista da missão. É o Senhor quem convence a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Vem Espírito Santo, eu imploro, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre mim, sobre todos nós aqui, sobre todos que nos acompanham agora, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Batiza-nos agora no Teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo, acalma os barulhos dentro de nós, acalma nossa mente, batiza-nos. Faça com que, Espírito Santo, tenhamos agora um profundo encontro pessoal com Jesus neste momento. Rompa a nossa surdez. Espírito Santo, rompa a nossa surdez. Faz-nos encontrar dentro o que buscávamos fora. Faz-nos cheirar, Deus, sentir, tocar e levar para dentro com reflexão. Dá-nos o dom da perseverança, da constância, da meditação. Acalma nossa mente. Liberta-nos da escravidão dos sentidos, da inconstância das sensações imaturas. Vem Espírito Santo, educa o nosso temperamento, eleva-nos das nossas fragilidades e inconstâncias. Vem Espírito de Deus, batiza-nos agora. Vem sobre os sanguíneos, libertando-os da sensualidade, da luxúria, da gula. Liberta aqueles também que caíram no pecado da luxúria, da perversão sexual por vício, Espírito Santo. Liberta-nos da inconstância, da pusilanimidade, Espírito Santo. Vem sobre nós, convença-nos agora, dá-nos a compreensão intensa de tudo que ouvimos aqui, batiza-nos, cura o nosso coração ferido, pelas vezes que fomos consentindo aos nossos maus hábitos, cedendo às fragilidades do nosso temperamento. Nós queremos ser santos, Espírito Santo, assim como Santo Agostinho, São Francisco Xavier, São Pedro. Nós queremos vencer nossas más tendências. Educa-nos, que nós sejamos virtuosos e que nós saibamos contrapor o nosso defeito dominante, a fraqueza do nosso temperamento com a virtude contrária ao defeito dominante. Vem Espírito Santo, leva-nos à oração, à mortificação, à prática da virtude em cada coisa. Batiza-nos, que todos agora compreendam profundamente, Espírito Santo, tudo que foi falado aqui. Enquanto o padre ia falando, eu também trago dentro de mim muito forte esse temperamento sanguíneo. E uma canção que me veio e que me ajudou muito a domar um pouquinho mais o meu temperamento, entregar a Ele um pouquinho a mais o meu temperamento ao Senhor, conseguir rezar, conseguir me acalmar. Foi essa canção que eu vou partilhar com você, e que o Senhor nos ajude a encontrar a paz do silêncio, conseguir meditar sobre a palavra do Senhor e ser guiado menos pelos impulsos e mais pelas inspirações. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui.
não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Oh, a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Bom demais, Senhor, essa manhã de oração, em que podemos mesmo deitar no teu colo, se aconchegar aí no teu peito, ficar quietinho e ouvir a tua voz. Seu desejo que brotou no meu coração. Para muitos sanguíneos aí, assim como nós, comunicadores, temos forte isso dentro de nós. Foi um presente a meditação de hoje, a partilha da palavra e a graça do Espírito Santo, né? Que é capaz de dominar os nossos temperamentos, dar equilíbrio para tudo isso. Que presente. E assim a gente também conhecendo os outros, nós também vamos amando mais, né? É bom demais. Que escola da fé hoje, hein, Val? Bom dia para todo mundo que está aí, que chegou agora também. Olha, que escola da fé, verdade. Vamos centrar a nossa vida em Deus, né? O temperamento são características e, de certa forma, são traços de Deus em nós. Se a gente souber equilibrar, a gente vai ser uma potência na mão de Deus, na mão do Espírito, né? Quero mostrar duas fotinhas, uma fofurice e eu vou colocar, como me disseram aqui, fofurice da melhor idade também, tá bom? Eu vou mostrar... Ah, essa tem duas, numa foto só. Maria da Conceição, ela diz assim: bom dia, bancada linda, vocês são maravilhosos instrumentos de Deus. Assisto o programa desde quando era o Eto. E quem apresentava, que estava aí na bancada do Sorrindo para a Vida. Sou sócia pelo débito automático, sou porta a porta. Eu acho lindo, porque hoje vários agradecimentos ao nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. Ela diz: eu agradeço pelo sim do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. E é isso mesmo, nosso pai fundador. Olha aqui, gente, fofurice dobrada. A Maria Conceição, e olha que fofuche no braço dela, no colo. Olha lá aquela bochecha. Gente, todos sorrindo pra vida. Não tem o nome do bebê, mas obrigada pela foto, viu? Um beijo. Parece, é a vovó? Deve ser a vovó, não sei. Com a cara de vovó babona. Mas tem mais evangelizadora porta a porta aqui com a gente. Quem mandou para nós o e-mail foi a Patrícia, mas aliás, ela disse assim: meu nome é Maria Ilcia, de Porto Velho, Rondônia. Sou evangelizadora porta a porta, completei 70 anos no dia 22. Meu presente de aniversário de festa de 70 anos com a família foi realmente estar todos com a camiseta da Canção Nova.